Olá, eu sou a professora Nayana, nós vamos dar início à socialização do texto 8, agora falando de alfabetização e políticas públicas realmente no Brasil, né? Então a gente pode perceber que com esse texto, historicamente, a leitura e a escrita não eram prioridades dos colonizadores deste país. Então a gente percebe com a chegada dos próprios jesuítas que houve uma catequização, uma alfabetização entre os indígenas na realidade de dominação. Então, consequentemente, com a República, houve uma preocupação maior com a leitura e a escrita. E a gente percebe que somente com a Revolução Industrial, no século XVII, que realmente essa leitura e a escrita se tornam algo assim, fundamental aqui no Brasil. Então, a gente pode perceber que durante todo esse tempo, nós tivemos uma dificuldade muito grande de colocar a leitura e a escrita como prioridade básica no Brasil. Inclusive, nos dias atuais, nós temos vários projetos que acabam dando início a essa alfabetização, mas ainda não são fundamentais nem suficientes para erradicar realmente essa falta de educação entre as pessoas que não tiveram acesso na idade e série correta, e a gente tem um índice de analfabetos muito grande ainda aqui no Brasil. Então a gente pode perceber com esse texto que ele coloca que a alfabetização é dever do Estado e direito de todos, onde a alfabetização ela deve ser prioridade de um país. E a gente pode entender que parece não ter sido sempre tão evidente por si no âmbito de políticas públicas a alfabetização. Então, não é, na realidade, prioridade, não era prioridade, não é prioridade ainda uma alfabetização tão intensa na nossa população, principalmente a população mais carente, a população mais pobre, a população realmente que precisa de um atendimento melhor. Então, esse texto ele traz a questão da alfabetização, a questão da erradicação, a questão da necessidade de políticas públicas para a alfabetização. Então, a gente pode ver e pode até acompanhar que ele traz também que nas décadas que antecedem a proclamação da República, o ensino e a aprendizagem iniciais de leitura e escrita começa a se tornar objeto de preocupação. Então, como eu falei, a necessidade de se ter a leitura e a escrita para se poder realmente administrar um comércio inicia-se de uma forma muito intensa na República. E aí, a partir desses anos, o ler e o escrever, como ele coloca no artigo, se tornou o principal índice de medida e testagem da eficiência da escola pública, laica e gratuita. Então, a escola ela precisava ser laica, gratuita, e que pudesse realmente ensinar a ler e escrever. Então, esse texto ele traz essa necessidade de se ter políticas públicas na intenção realmente de se ter um desenvolvimento da sociedade, de se ter um desenvolvimento de pessoas que possam ter acesso a essa aprendizagem. Então, por isso, nós precisamos ter políticas públicas nesse âmbito, nesse meio de alfabetização, alfabetizar jovens, alfabetizar adultos. A nossa população ela cresce muito e principalmente na época da ditadura militar nós tivemos um crescimento muito grande de analfabetos no Brasil. Então foi um momento em que o analfabetismo cresceu-se muito. Então tentou-se criar vários projetos, várias políticas públicas que dessem realmente a solução para erradicar esse problema. Mas, infelizmente, nós não conseguimos completar a alfabetização dessas pessoas. Então, hoje, atualmente, nós lutamos para ter realmente políticas públicas para alfabetizar jovens e adultos. Então, esse texto, ele fala muito dessa questão histórica e dessa questão atual de se ter políticas públicas para alfabetização. Então, gente, a gente vai continuar socializando esse texto logo após a gente terminar essa aula. Então, tchau, tudo de bom. Aqui é só um pouquinho para a gente poder realmente socializar.